primeiro dia da conferência, nós começamos a tratar dos puritanos de um ponto de vista mais histórico, apresentando quem eles foram, a importância deles. Mas a partir de hoje, nessa segunda sessão da conferência, na terceira e na quarta, nós vamos ter uma visão um pouco melhor sobre os seus ensinamentos, a sua teologia, e é isso que realmente mexe conosco, no sentido de que é isso que é de grande edificação para a igreja, a teologia dos puritanos. Essa noite nós vamos estar tratando sobre os puritanos vivendo diante de Deus. Quero convidar aqui à frente meu irmão e amigo, presbítero Uriel Silva, que está com essa responsabilidade, está trazendo esse estudo. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela vida do irmão Uriel. São praticamente quase 10 anos de amizade. O Senhor colocou ele em minha vida, me colocou na vida dele, e isso tem sido uma experiência maravilhosa, edificante, acima de tudo. É muito bom nós vermos como o Senhor tem lidado com a nossa vida, como ele tem sido misericordioso. O presbítero Uriel, recentemente casado com a sua esposa, a irmã Railene, que ela está ali atrás, e ele serve como presbítero na igreja presbiteriana, se é Valta, isso, em Fortaleza, mas já há bastante tempo também que ele tem compartilhado suas reflexões sobre a Bíblia, sobre teologia, através do Instagram, do Valor da Cruz. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, que já está com muitos anos, na verdade, eu acredito que há bastante tempo, alguns anos já, compartilhando reflexões, ensinamentos da Palavra de Deus, da história da igreja. Então eu acredito que, tirando a minha parte ontem, agora sim a conferência vai ganhar um calibre mais firme, mais forte, Então que o Senhor possa abençoar o irmão Leão, vai estar fazendo uma oração e entregando uma oportunidade para ele. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, Pai, a tua providência, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós só temos que te agradecer, te glorificar, Pai. Nós louvamos, Senhor Deus, o Senhor por esse momento e queremos te apresentar desde já, Senhor Deus, nosso irmão, presbítero Uriel, que vai estar agora se dirigindo à tua igreja, Pai, ao teu povo, para explanar a tua palavra, Senhor Deus, para nos ensinar, Senhor, o caminho a qual nós devemos ouvir e seguir de acordo com a tua vontade, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar guiando ele nessa tarefa, Pai. Que o teu mesmo Espírito também possa estar levando a tua palavra ao nosso coração, Pai. Nos mantenha firmes, Senhor Deus, diligentes, fervorosos, Pai, na tua presença, pela lenha da tua palavra, Pai. Que o teu nome, Senhor Deus, seja exaltado e que simplesmente, Pai, toda glória, Senhor Deus, seja dada somente a ti, Pai. Seja conosco, é o que nós choramos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Nesse momento vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, Filipenses. Vamos nos debruçar um pouco sobre o texto de Filipenses, relacionando com a vida, a teologia e a obra dos puritanos. É um prazer estar entre os irmãos mais uma vez. Como sempre, nos recebendo muito calor humano e o calor de Sobral também. Disse o Felipe que os exemplos que eu ia dar, ele já falou ontem, que eu estava assistindo pelo Instagram. Então, quando eu falar, vocês fazem a cara de surpresa, como se ele tivesse dito, certo? Meu Deus, nossa. Eles vão fugir de empolgação aqui, ajudando. Abrindo na Epístola aos Filipenses, nós vamos comparar a história e a vida dos puritanos com a realidade da igreja de Filipos. Matthew Henry, comentando a carta aos Filipenses, ele diz: as coisas que mais honram a Deus nos beneficiarão mais. Não deixaremos em dúvida se algum fruto bom é encontrado em nós ou não. Uma pequena quantidade de amor, conhecimento e fecundidade cristã não deve satisfazer ninguém. Essa é a maneira de ser, essa é a maneira de agir que resume a obra e os séculos de história, porque essa história transpôs os séculos. Ela começa no finalzinho do século XVI, vai até o século XVIII. Alguns chegam a dizer que Spurgeon seria o último puritano, Então, se a gente considerar os... Primeiro disseram que Edwards era o último puritano, depois disseram que era Spurgeon, depois agora disseram que é o Lloyd Jones. E sempre tem um último,
é o último que não acaba. Mas essa história que perpassa os séculos é identificada por essa maneira de pensar, por esse cerne. O miolo da doutrina e da vida puritana é essa. Se alguma coisa promove maior a glória de Deus, é interessante que esse tema para a maior glória de Deus é também desenvolvido por um personagem católico, Inácio de Loyola, que inclusive perseguiu a reforma protestante. Os irmãos terem noção, na imagem da igreja de Santo Inácio de Loyola, aquela imagem que a gente conhece de São Jorge, né, matando o dragão, tem do mesmo jeito, Inácio em cima do cavalo, só que o dragão é Lutero, ele matando Lutero. Mas o mesmo paralelo da história da igreja se deu quando eles diziam que era para promover a maior glória de Deus. Assim também outros grupos católicos tentam dizer a mesma coisa. Mas o que se fala dos puritanos é que eles são a parte escolástica da reforma. Deixa eu tratar aqui com mais clareza. Depois que o Novo Testamento terminou de ser escrito, a igreja entrou numa fase que nós chamamos de patrístico, onde os pais da igreja, onde grandes líderes de diversas nações, da África, na Ásia, na Europa, se levantaram e proclamaram e sistematizaram grandes doutrinas, como a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, ele é homem, Deus, etc. Após essa fase, entre os pais da igreja e a reforma protestante, teve outra fase da igreja que foi a escolástica. Escola, o nome já está dizendo, vem de escola, de aprendizado, de sistematização. E nessa fase, o povo da escolástica pegou o que os pais disseram e sistematizaram de uma maneira até científica, de uma maneira muito bem dividida, bem esclarecida, com argumentos, com explicações, etc. Na reforma protestante foi a mesma coisa. Os reformadores, e aí você pode lembrar de Calvino, Zwinglio, Lutero, Martin Bucer, Filipe Melanchthon e outros, lançaram grandes fundamentos. Só que eles estavam mais preocupados em anunciar grandes verdades que eram desconhecidas: a justificação pela fé, a perseverança dos santos, a eleição do povo de Deus. Então essas verdades foram elucidadas por grandes nomes, mas elas foram sistematizadas pelos puritanos. Então os puritanos tiveram a responsabilidade de sistematizar, de organizar melhor o pensamento dos reformadores, inclusive de levar às últimas consequências o raciocínio deles. Então, se pudermos resumir o puritanismo, significa isso: a busca, o zelo, o anseio em fazer aquilo que promove a glória de Deus, e a consciência de que aquilo que promove a glória de Deus é aquilo que me faz bem. Eles tinham uma visão muito positiva sobre a lei de Deus. Por quê? Lutero identificou um objetivo interessante sobre a lei. Lutero dizia que a lei servia para atacar o pecador. Então você se acha santo, você acha que vai para o céu porque é bom, então eu vou abrir a lei de Deus e vou mostrar que você não é perfeito. Se você não é perfeito, você não pode ir para o céu. Então você precisa de alguém que foi perfeito para que você seja salvo. E esse alguém foi Jesus. Só que a lei não serve apenas para isso. A lei serve para que o pecador que recebeu a exortação da lei, a condenação da lei, e confessou a Cristo e confessou os seus pecados, agora numa nova realidade, numa nova vida, em gratidão ao amor de Deus e ao perdão dos seus pecados, a salvação já garantida, ele vai buscar viver em conformidade com a lei de Deus. E é por isso que os puritanos criam isso, que aquilo que mais honra a Deus, mais nos faz bem. Os mandamentos de Deus não são pesarosos, diz a Escritura. Então, se Deus manda alguma coisa, é porque essa coisa é boa. Se Deus proíbe alguma coisa, é porque ela nos leva à morte. Então, não há nenhum defeito na lei de Deus. Pelo contrário, Paulo disse que o defeito estava nele. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é pura, a lei é santa. O defeito estava em Paulo, o defeito está em mim. Porque dentro de mim eu tenho dois homens, um que quer servir a Deus e o que não quer. Um sujeito à lei do Espírito, outro sujeito à lei da carne. E através desse ethos, dessa ética, dessa maneira de ver e de agir dos puritanos, eu quero traçar uma comparação entre eles e a igreja de Filipos. Em especial, três realidades em que eles são parecidos com a igreja de Filipos. A primeira delas é que, assim como a igreja de Filipenses, os irmãos filipenses, e o início da igreja está traçado lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas chegam na cidade e começam evangelizando, assim como aquela igreja, a igreja dos puritanos, o tempo dos puritanos era um tempo diverso. Em Atos capítulo 16 nós vemos três personagens muito importantes. Nós vemos, além de Paulo e Silas, claro, né? Nós vemos três alvos da obra missionária naquela cidade. O primeiro alvo é a menina que
possessa de demônios, e esse é o caso à parte, né? Primeiro vem Lídia. O caso de Lídia era uma mulher que era temente a Deus. E quando a palavra temente a Deus aparece em Atos dos Apóstolos, não quer dizer literalmente temente a Deus. Porque se ela fosse temente a Deus, ela não precisava nem ser evangelizada, né? Mas o caso do temente a Deus em Atos dos Apóstolos significava que alguém que era gentil, que não tinha nascido em Israel, o sonho de consumo dele era fazer parte do povo de Israel. Só que aí, como Jesus disse em Mateus 23, os fariseus coavam, se engasgavam, engoliam um camelo e se engasgavam com um mosquito. Faziam 2 vezes mais filhos do inferno. Jesus disse que eles nem passavam pela porta e nem deixavam os outros passarem. Por que eles não passavam? Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então eles não passavam. E por que eles não deixavam os outros passarem? Porque quando os gentios queriam buscar o Deus de Israel, como foi sempre a intenção de Deus no Antigo Testamento, nós vimos isso na vida de Raabe, a meretriz, nós vimos isso na vida de Ruth, a Moabita, e de tantas outras personagens que iriam se agremiar ao povo de Israel, iriam receber o povo de Israel como seu Deus. E enquanto a realidade era essa, de Israel ser colocado como videira, como luz para as nações, os fariseus dificultaram. Nem eles passavam e deixavam os outros passarem. Então, você não nasceu em Israel e quer servir o meu Deus? Então você tem que seguir essa lista aqui de mandamentos, esses protocolos, você tem que fazer desse jeito. Então, a situação do prosélito, que era o nome de quem era gentil e queria ser judeu, era mais complicada do que para quem já tinha nascido judeu. Era muita dificuldade. E aquela cidade, embora fosse uma cidade muito importante, ainda não tinha sido alcançada por uma sinagoga, porque o texto de Atos 16 diz que as mulheres estavam na beira do rio no lugar de oração. E você percebe que no livro de Atos, sempre quando eles iam evangelizar, o primeiro lugar que eles buscavam era uma sinagoga. Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro, e também do grego, mas primeiro do judeu. Então eles iam primeiro na sinagoga. O judeu já conhecia que existia um único Deus, o judeu acreditava no Antigo Testamento, sabia da realidade do Messias que viria, então eles iam primeiro dos judeus. Agora, veja como ela estava distante. Ela não tinha nascido em Israel, ela era mulher, e a cidade dela não tinha sinagoga. Veja quanta dificuldade para essa mulher conhecer o Deus verdadeiro. E os apóstolos chegam e pregam para ela, e adivinha, no mesmo dia ela é batizada. E ela quer que na casa dela seja recebida como um local de oração, um local de culto. E ali a igreja se estabelece. O texto de Atos 16 diz que ela era uma vendedora de púrpura. Era uma mulher rica. É como se fosse a dona de uma grande loja, de uma grande marca cara aqui em Sobral. Vamos pegar esse exemplo. Então, uma mulher cheia de posses, cheia de condições financeiras. Então, uma conversão muito light, né? Muito educado, garfo e faca e guardanapozinho na boca, tudo organizadozinho. Depois, o texto mostra uma situação de revolta. E nesse caso da segunda personagem, nós não podemos garantir que ela se converteu. Por quê? Porque das 3 personagens, o texto diz que as outras 2 foram batizadas. O texto diz que as outras 2 deram voto de compromisso. As 2 personagens receberam Paulo e Silas em suas casas. Mas a terceira personagem, a segunda personagem, perdão, não diz nada sobre ela. Que era a menina que adivinhava o futuro e dava grande lucro aos seus senhores. Ela era escrava. A ideia de escravidão não era apenas escravidão física, o que ela era forçada. Fica trancada aí, passa um baralho e diz o que vai acontecer amanhã quando o pessoal vier te consultar. Não é isso, não é apenas isso. Para prever o futuro, para ter um contato com os deuses e com o sobrenatural, a ideia que os gregos e romanos tinham é que o meio de acesso a Deus era através da impureza sexual. Então, vocês terem noção, aquela menina não era apenas uma escrava no sentido físico, ou ela gastava o seu tempo adivinhando o futuro como se fosse um cartomante, que tem pregado em todo o posto da cidade, né? Mãe fulano de tal, traga o seu amor em até 5 dias. Não era só isso. Ela era escrava em todos os sentidos daqueles homens. E ela entrava em transe. E outro meio de adivinhar o futuro dos oráculos gregos e dos romanos era usando o que nós chamamos hoje de drogas, né? Substâncias alucinógenas para que o indivíduo saísse de si e dissesse: ah, meu filho, eu estou vendo aqui no seu futuro isso, isso e isso. E aquela mulher, além de ser controlada pelos homens, talvez controlada por substâncias químicas, se fosse hoje o nosso contexto, nós diríamos que ela era uma drogada, ela também era controlada pelo próprio diabo. Embora todos os ímpios sejam sujeitos à maneira de viver do mundo, embora todos os ímpios, todos aqueles que não conhecem o Senhor, sejam influenciados pelo diabo, nem todos são possessos. E o que é possesso?
Na nossa linguagem popular, a gente diz que o diabo entra dentro da pessoa. Mas isso é espiritismo, né? O diabo vai entrar dentro da pessoa. Possesso significa que o diabo controla, como marionete. Ele domina o sentido da pessoa. E aquela jovem estava dominada. Agora veja a mensagem dela. Não parece coisa boa? Esses dois homens aí são dois grandes homens de Deus que estão pregando as boas notícias. Eles não eram homens de Deus? Eles não estavam pregando o evangelho? Estavam. Mas Paulo logo percebe que aquela menina não parava de dizer aquilo, que ela estava possessa de demônios. E Paulo não faz entrevista com o diabo, né? De onde você vem? Qual é o seu nome? Nada disso. Paulo expulsa o demônio, ele sai e a menina libera. A terceira personagem não é tão rica quanto Lídia e nem tão pobre ou em tanta situação de vulnerabilidade quanto a escrava. A terceira personagem é um carcereiro, um homem de classe média. E o texto diz que acontecem 3 milagres para que a sua conversão acontecesse. Que a conversão em si já é um milagre. O primeiro milagre foi Paulo e Silas terem apanhado o dia inteiro e amarrados no tronco à noite, estarem alegres cantando e louvando a Deus. Nós lemos em Hebreus: da fraqueza tiraram forças. Deus fez o primeiro milagre, reanimar o coração daqueles homens em meio à dor física e à dor em todos os sentidos, a dor psicológica também. O segundo milagre, veio um grande terremoto e abalou os alicerces da prisão. Não foi as paredes, o alicerce da prisão foi abalado. Aí é outro milagre. Agora um terceiro milagre também estrondoso. Depois que isso aconteceu, o povo não foi embora. O pessoal ficou lá quietinho, talvez espantados. Ou espantados com o terremoto, ou ficaram associando a oração de Paulo e Silas, os louvores que ele cantava com o terremoto. Rapaz, esses dois homens aí não são normais, não. Começaram a cantar, derrubou, foi tudo. Então, o terceiro milagre foi esse. Logo em seguida, o carcereiro, que era um homem bruto, um homem violento, um homem que muito provavelmente espancava, até matava presos, um homem que não tinha nenhuma noção da dignidade humana, agora está pegando 2 homens que ele estava torturando a noite inteira e leva para a sua casa e trata como se fosse alguém da sua família. O texto diz: lavando-lhe os vergões, ou seja, as feridas que estavam em carne viva. Deus transformou o coração de um homem sanguinário e violento numa vida íntegra, humilde, quebrantada diante de Deus. A igreja de Corinto, a igreja de Filipos era uma igreja diversa. A igreja dos puritanos era diversa. Às vezes a gente pensa os puritanos como um monte de homem de preto, né? Aquele chapéuzinho encabeçado e conversando sobre filosofia e alta cultura e etc. Não. Os puritanos eram donas de casa, eram pessoas de pouca leitura, eram pessoas de vulnerabilidade social. E é interessante que para nós hoje a pobreza, no dia deles, seria uma riqueza mais estrondosa possível. Por exemplo, ter água na torneira. Você diz: fulano está com água atrasada, mas ele abre a torneira e sai água. Ele está descarregando o vaso, ele toma banho no chuveiro. Conforto que a vida tem. A pessoa tem um celular, fulano, eu sou pobre, mas você tem um celular. Você tem uma moto, uma bicicleta. Pobreza naquele tempo era miséria mesmo. E assim como a igreja de Filipos e os puritanos eram diversos, outro ponto aqui que nós vemos é que os pregadores dessas 2 igrejas, ou desses 2 tempos, foram forjados na dor. Paulo e Silas apanharam a noite inteira. E por incrível que pareça, irmãos, mas essa é a verdade, o método de Deus mais genial, mais eficaz para o crescimento da igreja, mais do que a pregação até, mais do que a oração, o método de Deus para o crescimento da igreja é o sofrimento da liderança. Veja, em Atos, quando é dito que Pedro é preso, o texto diz que enquanto ele estava preso, a igreja estava orando incessantemente. Paulo diz no capítulo de Filipenses que era até bom que ele ficasse preso, porque na sua cadeia, no fato dele estar preso, a igreja se motivava a pregar o evangelho. Se Paulo está preso e está pregando, eu também não posso deixar de pregar o evangelho. Então, no sofrimento, na perseguição, é que Deus forja, Deus prepara, Deus purifica. Assim como o fogo queima a palha, queima a madeira, queima pedras frágeis e torna mais puro o ouro e as pedras preciosas, assim o fogo da privação, o fogo da perseguição, tanto a perseguição no sentido de temor dos homens, eles eram perseguidos no sentido de: se você continuar pregando, você anda pregando, você vai perder o seu cargo, você vai sair da sua igreja. A igreja era controlada pelo Estado. É como se o Estado fosse dono do CNPJ e do prédio da igreja. E se o pastor, que inclusive recebia salário do Estado, o pastor era um funcionário público,
Então, assim como o que é público hoje não funciona muito bem, né? Imagina a igreja se ela fosse do Estado hoje também. E eles padeciam, mas eles foram forjados por Deus no sofrimento. Outro ponto em comum entre eles é que eles estavam em locais estratégicos. A cidade de Filipos leva esse nome por causa de Filipe, não o Filipe aqui, o Filipe pai de Alexandre o Grande. Ele era o imperador, e ele era imperador grego, e ele decidiu montar uma cidade entre duas regiões montanhosas que dividiam o Ocidente e o Oriente, que dividiam o que hoje nós chamamos de Ásia e Europa. E através dessa cidade ele iria exemplificar para o mundo a sua grandeza, por isso que ele coloca o seu próprio nome na cidade. Mais à frente, o seu império cai, etc., dos romanos. E os romanos fazem da cidade de Filipos uma colônia, ou seja, tudo que tinha em Roma tinha lá. O shopping que tinha em Roma tinha lá, né? Pegando aqui para os nossos dias. O shopping que tinha em Roma tinha lá, as empresas que tinham em Roma tinham lá, os direitos dos cidadãos, os prédios públicos, tudo que tinha em Roma tinha lá. Era uma réplica perfeita da cidade de Roma, uma pequena Roma. E veja, quando Paulo recebe a visão em Atos 16 de um homem da Macedônia dizendo: passa para cá depressa, e o texto diz que ele vai imediatamente, ele decide ir para Filipos. Ele evangelizou com estratégia. E assim como Filipos era uma cidade estratégica, a Bretanha, que nós chamamos Exato. Então, Gran significa grande, né? A grande ilha da Bretanha. Grã-Bretanha. A grande Bretanha, a grande ilha. Aquela ilha, embora parecesse um local isolado do continente europeu, você vê no mapa, né, no tempo da escola, você via a Inglaterra aqui em cima, País de Gales, Escócia, Irlanda, e lá na Europa, todos os outros países, Itália, Portugal, Espanha, França, Suíça, Suécia, etc. Se bem que Suíça e Suécia ficam um pouco mais acima também. Você viu um miolo ali e a Inglaterra isolada. Você diz: não, esse local não tem como ser próximo, esse local está distante. Agora, uma coisa é real: Tertuliano dá indícios de que por volta do século 2 e 3, missionários chegaram àquele local. E grandes missionários da história da igreja, como Patrício ou Patrick e como Anselmo da Cantuária, homens que evangelizaram e povoaram, e povos vikings, povos celtas e povos de todas as culturas miscigenadas, misturadas ali, foram recebendo o evangelho e aderindo ao evangelho. E por causa tanto da distância cultural, da diferença cultural entre os povos celtas e os povos latinos, os povos da Europa, do resto da Europa, quanto pela distância geográfica, a igreja da Bretanha sempre foi diferente. O Papa mandava uma coisa, mas daqui que a ordem chegasse em toda a cidade da Inglaterra, já tinha passado muito tempo. Então, de certa forma, eles sempre tiveram um cristianismo diferente, assim como algumas formas de cristianismo na África. Por exemplo, a igreja da Etiópia, embora a igreja de Roma, que é a igreja que a gente vê aqui nas ruas do bairro, as igrejas católicas romanas, embora as igrejas de Roma tenham entregue aos seus fiéis nos últimos séculos e séculos e séculos apenas o pão na hora do sacrifício da missa, a igreja da Etiópia, ao mesmo tempo, sempre entregou o pão e o vinho, debaixo do mesmo tempo. Então, como diz um documento escrito pelos próprios puritanos, Deus sempre teve uma igreja em toda a história. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por mais que houvessem igrejas mais corrompidas e outras menos, Deus sempre teve uma igreja. Agora vamos ao que nos chama a atenção na vida e obra dos puritanos através da carta aos Filipenses. Capítulo 1, eu vou ler aqui na versão da Bíblia do Rei Tiago, que inclusive é uma Bíblia escrita debaixo de muita influência puritana, para nós nos sentirmos até nos tempos deles. Na Bíblia do Rei Tiago, King James, de 1611. Veja aqui como diz o texto da King James em Filipenses capítulo 1, 12 ao 14. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão mais corajosos para falar a palavra sem temor. O que eu quero destacar, em primeiro lugar, que me chama a atenção na história dos puritanos, é que eles tiveram vitória na perseguição.
Vitória na perseguição é igual a musicalidade evangélica hoje, né? Quando ele estiver frente ao mar, e Deus abre a porta, e Deus abre o mar, você não vai sofrer. Se você está doente, Deus vai te curar. E se alguém afrontar você e tocar no ungido do Senhor, Deus vai mandar matar ele, e você vai ser livre, Deus vai te exaltar. E nada disso. A vitória que eles tiveram na perseguição foi até a morte. Mas como é que pode a morte ser uma vitória para a perseguição? Você acha que Estevão foi um desastre? Ele ter morrido? A primeira vez que Jesus aparece depois da ascensão na Bíblia, ele sobe aos céus, está no final dos Evangelhos, especialmente em Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1. A próxima vez que Jesus vai aparecer é em Atos capítulo 7, quando o primeiro mártir Estevão está morrendo. Seu rosto brilhava como o rosto de um anjo, e ele estava sendo apedrejado. E ele disse: isso aí deve ser o motivo para os homens terem intensificado o lançamento de pedras sobre ele. Ele disse: eu vejo o Senhor em pé, à destra do trono de Deus. Ele viu Jesus ressuscitado, e mais que isso, ele viu ele em pé. Mas se o trono serve para estar sentado, por que ele estava em pé? Ele estava recebendo Estevão. Não foi um desastre a morte de Estevão. Assim, não foi um desastre os puritanos terem morrido, não foi um desastre seus livros terem sido censurados, queimados, alterados, eles terem sido expulsos do seu país. Nada disso é um desastre, assim como na história da igreja, a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas privações, as coisas que não dão certo, também não são um desastre. Vou contar uma história e você vai imaginar um desfecho lindo. Um casal de missionários, jovens, bonitos, pele viçosa, limpa como pêssego, educados, pais crentes, formados num seminário de renome, americanos, família de postos. Eles gastam tudo que têm, aprendem línguas, aprendem a linguística, a arte de aprender idiomas, né? Mais que aprender o idioma é dominar o jogo, é saber o hack do jogo, né? Descobrir como aprender outros idiomas mais rapidamente. E eles fazem isso, estudam teologia e se formam, e vão gastar sua juventude no meio de uma ilha, no meio de um povoado indígena, aliás. E no meio desse povoado, eles chegam para esses índios que são canibais. E eles, por muita perseguição, conseguem traduzir uma parte boa do Novo Testamento. Após anos e anos de trabalho, de evangelismo, de peleja, de olhares estudiosos sobre a língua daquele povo. E aqueles homens estão intensificando as ameaças sobre eles. E adivinha o que acontece? Eu tenho certeza que, sem eu dizer o final da história, você já imaginou. Quando os índios iam matar eles, eles começaram a pregar, levantaram as mãos, os índios caíram todos de joelho e começaram a chorar e dizer: eu quero o seu Deus. Foi isso? Não aconteceu. Isso não aconteceu. Eles foram trucidados, mortos, os seus corpos foram serviram de alimentos para os índios. E o Novo Testamento não chegou naquela língua. Isso foi um desastre? Não. Paulo diz no capítulo 1 que ele estava indeciso. Eu não sei se eu quero estar com os querubins ou eu quero estar com o irmão trabalhoso. Eu não sei se eu quero estar entre os serafins ou quero estar com aquele irmão teimoso da igreja. Não sei se o melhor é estar com Cristo lá no céu ou você está aqui batendo cabeça na igreja, sofrendo tentação e perseguição. Veja, Paulo está entendendo que não apenas o céu é um bom local, não apenas o descanso com Cristo é um bom local, mas enquanto Deus tem dado a oportunidade, ele deveria viver o céu na terra. E foi isso que os puritanos fizeram. Enquanto Deus deu a oportunidade, enquanto ainda estavam no seu cargo, enquanto ainda tinham liberdade, enquanto ainda tinham forças para pregar, eles fizeram aquilo que estava ao seu alcance. No livro de Esther, ela disfarçada, não disse que era judia, não disse a origem do seu povo, se casa com um homem ímpio, nós sabemos que isso é pecado de julgo desigual, e ela se esqueceu do seu Deus e estava muito bem, obrigado, usando roupa de marca, perfume caro e tal, colocada como rainha do povo, mas o seu povo ia ser perseguido e ia ser morto. E na exortação a ela, o Mardoqueu, o Mordecai, dependendo da tradução, diz assim: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou no palácio. Agora tem uma coisa: se você não fizer, Deus vai usar outro. Foi assim com os puritanos, é assim conosco. Quem sabe não foi para esse tempo, não foi nesse lugar que Deus plantou você, para que você frutifique, para que você dê bom testemunho, para que você viva uma vida agradável diante de Deus.
Ah, irmão, mas o mundo hoje, ninguém sabe mais do que é homem, ninguém sabe o que é mais é mulher. Hoje em dia você não pode pregar, você não tem liberdade. Hoje em dia as pessoas estão com o coração duro. Hoje em dia muitas pessoas do mundão aí são desviadas. Como é que eu vou pregar? Às vezes eu vou falar e não tenho resposta. Foi para esse tempo que Deus plantou você. Jesus disse: Pai, não te peço que os tire do mundo. Então você é para ficar aqui dentro. Não te peço que os tire do mundo. Fique e dê frutos. John Bunyan disse: se me soltarem da prisão hoje, pregarei de novo amanhã com a ajuda de Deus. Esse homem foi preso numa prisão igual a da Covid, né? Ele pensou que duraria 3 meses e ficou preso 12 anos. E o agravante é que ele tinha uma filha deficiente, precisando do cuidado, do apoio e até do trabalho do pai para sustentá-la melhor. Veja a escolha desse homem. Uma coisa é escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. O que é que você prefere? Bolo de chocolate ou comida estragada? Claro que é bolo de chocolate. A diferença entre uma coisa boa e uma coisa ruim. John Bunyan tinha que escolher entre uma coisa boa e uma coisa melhor. Não era bom estar com a filha dele, não era bom trabalhar, não era bom dar assistência melhor à sua família, mas ele buscava algo melhor. Ele buscava a aprovação de Deus no seu ministério, pregando com fidelidade a palavra de Deus. E se a sua liberdade teria como preço ele não pregar mais o evangelho, ele não queria ser livre. Não havia outra vida possível. Assim nós só temos que pensar que só existe uma alternativa. Voltando de novo ao texto de Hebreus 11, lido hoje no início do nosso momento aqui de liturgia. Hebreus 11 diz no começo do capítulo que eles não olharam para a sua pátria antiga, não se voltaram para a sua pátria antiga, porque não era possível eles se lembrarem dela. Mas eles tinham em mente uma pátria da qual Deus é o fundador e artífice. Eles não tinham outra opção, não escolheram outra opção, porque não existia outra opção. Outro texto de Hebreus: Deus não tem prazer naquele que retrocede. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Assim eles resistiram à prisão. Eles não foram vitoriosos quando o rei lança um edito dando liberdade de culto, quando eles puderam publicar seus livros, ou quando eles chegaram na Nova Inglaterra e a vida começou a se organizar. Eles foram vitoriosos enquanto morriam, enquanto foram torturados, enquanto não podiam pregar com liberdade. Isso é vitória. A vitória não está nas consequências do que fazemos, mas em fazer a vontade de Deus. O final de Filipenses 1 diz: é necessário que todo aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, que recebe Jesus, ele recebe outro presente. Vem grudado. Você compra um celular, vem com um carregador. Você quer Jesus, vê outra coisa junto, a perseguição. É impossível que alguém receba Cristo e não receba o sofrimento que ele recebeu em seu ministério. Porque aquele que recebe Cristo, ele não recebe Cristo para ficar guardado no escondido do seu coração, mas para ser reconfigurado, remodelado à imagem de Jesus. E quanto mais um pecador se parece com o Cristo que o salvou, mais os homens do mundo vão odiar. Mataram Jesus, você quer o quê? Se chamaram Beelzebul, o diabo, o dono da casa, o dono de tudo. Imagine você. Então os puritanos nos ensinam essa primeira lição. Segunda lição, aqui que o texto nos mostra, no capítulo 2 agora, versículos 5 ao 11. Filipenses 2, dos 5 ao 11. Veja o dizer de Paulo sobre o Senhor Jesus. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas do céu e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É um texto elevadíssimo, é um texto doutrina pura. Isso faz a gente ficar arrepiado e querer chorar. Mas veja em que contexto Paulo coloca essa tão grande verdade. No contexto da desunião, do partidarismo, do desinteresse pela igreja.
Primeira forma de pecar está no capítulo 1 da Epístola, quando ele diz que o povo pregava a Cristo. A mensagem era ortodoxa, tudo bonitinho. Deus é santo, o homem é pecador, Jesus Cristo é a única maneira de não ser salvo, a única exigência de Deus é a fé, você vai mudar de vida, só em Cristo está salvo. Estava tudo correto, o problema não era a doutrina. Eles não estavam pregando teologia da prosperidade, não estavam pregando objeto ungido, nada. Estava tudo bonitinho. Mas Paulo disse que o pecado estava no coração deles, porque mesmo pregando a mensagem verdadeira, uns pregavam a Cristo por lucro, outros pregavam a Cristo até por vanglória. Agora eu vou mostrar que eu prego melhor que o fulano. Agora eu vou mostrar quem é que sabe falar mais bonito. Eles faziam certo com a intenção errada. Essa era a mentalidade. Outro pecado descrito ainda na transição do capítulo 1 para o 2 é a maneira de viver, o mau testemunho. E Paulo cobra que a igreja viva de um modo digno do Evangelho. E essa expressão, viver de modo digno, é muito usada, ou era muito usada, no contexto do exército. Quando um homem está fardado, com a roupa das forças armadas, ele não é ele mais. O que ele fizer, ele pode melhorar ou pode piorar a imagem das forças armadas. É por isso que todo soldado tem a barba feita, cabelo feito, o turno engraxado, tudo engomadinho, porque ele não é mais ele. Ele é visto com a autoridade daquele grupo que está com ele. Assim, o crente tem que viver de modo digno por causa do nome de Deus que está sobre ele. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus colocou o seu nome em nós, assim como aquela cidade recebeu o nome de Filipe e tinha que mostrar a grandeza de Filipe. A igreja é o povo de Deus. Deus colocou o nome de Cristo. Nós oramos em nome de Cristo, nos reunimos em nome de Cristo, batizamos em nome de Cristo, tudo em nome dele. Então temos que viver de modo digno. Outro pecado, Paulo diz: cada um busca o que é seu, mas não o que é de todos. Cada um busca o que é seu, mas não o que é de Cristo. Às vezes nós dizemos: não, o problema da igreja, irmão, é porque às vezes falta aquela animação. Não, outro diz: não, acho que o problema da igreja é porque falta evento. Outro diz: não, acho que o problema da igreja é que a gente precisa trazer mais pregadores de fora. Outro: não, se a gente fizer um curso, se a gente fizer um curso de discipulado, o povo vai discipular. Se a gente fizer um curso de evangelismo, o povo vai evangelizar. Se a gente fizer um curso de casais, e curso de casais com Cristo, o coração bem grandão aqui atrás, esse poltrão do pessoal sentado, aquela coisa toda. O problema da igreja é esse. Qual que é o problema da igreja? Pecado. Cada um busca o que é seu, mas não o que é de todos. Esse é o problema. O problema é a personalidade, o temperamento. Não, o problema é pecado. E Paulo vai responder a coisas práticas e cotidianas da igreja com a grande verdade. Ele diz: tende em vós, algumas versões vão dizer o mesmo sentimento, mas não é só um sentimento. Você assiste um filme de terror para poder dormir no escuro. Não é isso. Isso é muito passageiro, isso é muito frágil. É ter a mesma disposição mental, a mesma maneira de pensar, de tomar decisões. O mesmo princípio que levou Jesus a renunciar à sua glória. É o kenosis, é o despir. Ele se despiu, se esvaziou da sua glória. O mesmo princípio que levou Jesus a se esvaziar da sua glória, se entregar por amor de nós, para a glória de Deus Pai, é essa mesma configuração mental. O pessoal da informática é esse mesmo drive que vai mudar a nossa maneira de agir na igreja. Então eles responderam a um problema prático com uma grande verdade doutrinária. É assim que Paulo faz em todas as suas cartas praticamente. Veja, Romanos ele trata do capítulo 1 ao 11 sobre doutrina. Aí quando chega no 12 ele diz: rogo-vos, pois, é por causa disso, agora que vocês sabem disso, rogo-vos, pois, irmãos. Aí ele começa a dar ordenanças. É assim em Colossenses, capítulo 1 e 2, doutrina, capítulo 3 e 4. Aí ele diz: agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa: busquem o que é do alto, e não as coisas da terra. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo ressuscitado está sentado. Então a doutrina, em especial a doutrina de Cristo, é o fator motivador para que tenhamos uma vida santa. E nisso os puritanos se assemelhavam. Veja o que Thomas Watson disse: você é tentado, ainda que Cristo esteja na glória, Ele sabe ajudar e mostrar misericórdia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Você sofre por causa do pecado, Cristo ouve seus suspiros e recolhe as suas lágrimas. O outro puritano de um homem, perto de morrer,
escreve o livro A Glória de Cristo. Meditações espantosas. Parecia que ele estava no céu quando escreveu isso. Ele narra a glória de Jesus, mas é interessante, ele estava sentindo febre, ele não dormia direito, seu corpo doía, mas ele estava contemplando a glória de Cristo. Isso muda tudo. Quando nós vemos a grandiosidade de Deus em seus atributos, em suas promessas, a beleza do ser de Deus, toda a nossa vida é mudada, a nossa visão sobre o sofrimento é mudada, a nossa convicção de pecados é intensificada, a nossa certeza da salvação vem ao coração com maior intensidade. Tudo muda diante da visão de Cristo, a glória de Cristo. Ele disse assim: uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança dele. Sempre tem que comparar com você mesmo. Às vezes a gente diz, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu vou comparar o eu de hoje com o eu de ontem. Isso é bom, mas não é o que Deus manda. Ele não disse, seja mais santo do que o que você foi ontem. Ele disse, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Porque eu sou santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então nosso modelo é Cristo. Nosso modelo não é ser melhor, não é melhorar, reparar um pouquinho. Nosso modelo é Jesus. À medida em que nós o contemplamos, nós somos configurados a Ele, vivendo conforme o seu querer. Para isso nós somos predestinados por Deus, para sermos semelhantes à imagem do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Diante da visão elevada de Cristo, irmãos, tudo muda. Vem o consolo, vem a motivação para vencer os pecados, vem o amor ao irmão. Interessante, Paulo está dizendo assim: quando você for amar o irmão, abrir mão do que é seu e se dedicar pela igreja, a sua motivação não tem que ser a própria igreja. Por que Cristo se esvaziou? Para a glória de Deus Pai. O objetivo tem que ser Deus. Jesus chama Pedro depois da ressurreição. Ele não disse: Simão, tu ama esse povo? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu ama a igreja? Pois apacenta ela. Ele não perguntou isso. Ele perguntou: Simão, tu me amas? Porque se ele fosse amar a igreja por causa da igreja, ele ia ficar doido. Ele não tinha que amar a igreja por causa da igreja, ele tinha que amar a igreja por causa de Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso a nossa motivação em não abandonar a congregação, em sermos intensos nos trabalhos, em cooperarmos, não é para mostrar que eu faço mais do que o outro, ou porque eu sou zeloso, ou porque é tradição, ou porque a minha família é daqui, ou por isso ou por aquilo. É por causa de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E contemplando a Jesus, nós amamos o seu povo. Terceira lição preciosa que nós aprendemos com os puritanos está no capítulo 3 agora. Capítulo 3, do 8 ao 11. Diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Terceira lição, e essa foi a que primeiro me fisgou o coração, é que os puritanos tinham em autoestima a necessidade da conversão do homem. Às vezes se entende que uma pessoa honesta, ela é salva. Não é honesto, nunca pegou nada de ninguém, nunca matou ninguém, nunca roubou nada, é bom pagador, ele tem bom nome, é trabalhador, é de casa para o trabalho, trabalho para casa, de casa para o trabalho. Ele é salvo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais eles devam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Se alguém não tem Jesus, ele não pode ser salvo. Ninguém, quem disse foi ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A honestidade não leva para a educação. Não, meu filho, eu não tenho dinheiro, mas se eu puder dar alguma coisa, eu vou lhe dar educação. Ele vai para o inferno com diploma e tudo. Só quem tem a PhD do inferno.
Os puritanos, inclusive, diziam sobre a educação dos filhos, que na época não tinha tanta escola, e os pais até primavam por ensinar seus próprios filhos, que entre ensinar biologia, matemática e o inglês e outras ciências da época, entre gastar o tempo deles com isso, gastar o tempo com a Bíblia, o foco primeiro tinha que ser da Bíblia. Porque se ele não aprendesse Bíblia, de nada serviria ele aprender filosofia, aprender biologia, aprender matemática, etc. E como é hoje a nossa lógica? Não, meu filho vai passar no Enem. Por isso que ele não veio para o culto hoje, pastor. Ele está estudando. Muito legal. Não, irmão, estou focado, vou passar no concurso. Por isso que eu estou ausente na igreja. Parabéns. O texto aqui fala da conversão como algo marcante, e o que eles viam entre as verdades bíblicas e a sua época era algo espantoso, era um abismo. Por quê? Na época deles, assim como os pastores eram funcionários públicos contratados pelo Estado, as pessoas eram obrigadas a congregar. Era todo mundo católico. E o rei decidiu um belo dia, porque sua esposa não podia ter filhos, especialmente filhos homens, porque ele já tinha uma filha mulher, ele não tinha um herdeiro, e ele decidiu se casar novamente. E também, e principalmente por isso, surge a igreja da Inglaterra. Anglicana significa dos ângulos da Inglaterra. Então o rei Henrique VIII decidiu se casar novamente, e é por isso, principalmente, que a Inglaterra se torna protestante, se torna anglicana. O rei não era a favor da reforma, e a prova é tal que existem alguns anos de diferença entre essa decisão do rei e a reforma com Martinho Lutero. Quando Lutero publicou as 95 teses, foi aquele estudo na Europa e depois foi excomungado, o rei, lógico que o rei não ia fazer isso, é igual no Brasil, né? O nosso hino da independência, que hoje é o hino do exército, né? Brava gente brasileira, longe vai até você viu. A autoria do nosso hino da independência e do exército está lá, Dom Pedro I. Você acha mesmo que foi Dom Pedro I que escreveu aquilo? Ele era um compositor brilhante? Claro que não, mas ele pagava alguém e botava o nome dele. Então, da mesma forma, o rei Henrique VIII pagou um grupo de teólogos, certamente, e publicou em nome dele um artigo teológico respondendo às heresias de Lutero. Então ele não era protestante por convicção, sim por conveniência. E ele tenta tramar um acordo para casar de novo, e tem toda aquela balela. Não veio um acordo, aí um belo dia o rei disse: não, agora a nossa igreja é outra. E aquela multidão de gente católica que carregava a Nossa Senhora, a senhora deles mandou, que pagava promessa, que rezava o texto, que via a missa em latim. Aquele povo todo agora vai ser protestante à força. Eles não foram evangelizados, eles não conhecem o evangelho. Então imagina a qualidade de crentes que tinha aquela igreja. E depois a filha dele toma o reinado, Elizabeth I, Isabel I, e ela diz: todo cidadão inglês tem que ir à missa na sua paróquia, tem que ir ao culto na sua paróquia. Então o sujeito quer a igreja à força. Veja o nível de espiritualidade da época. E agora esses homens estão tomando posição nessas igrejas. E antes de qualquer coisa, eles têm que evangelizar o seu povo. E mesmo igrejas puritanas, igrejas de alto grau, igrejas dos Estados Unidos, etc., etc., mesmo depois de tudo isso, eles continuavam evangelizando os membros da igreja. Por quê? Porque o principal objetivo do pastor na igreja é ter certeza de que aqueles que frequentam a igreja são de fato membros espirituais da igreja, nasceram de novo. A igreja pode ser bonita, a igreja pode ter ar-condicionado, a igreja pode ser numerosa, a igreja pode ter 5 cultos domingo. Se o povo não é convertido, o pastor está só montando condenação sobre si. Porque Hebreus diz que no grande dia os pastores vão ter que prestar conta das ovelhas. E que eles façam isso com alegria e não com tristeza. Então veja, homem desse que tem igreja com mais de 1000 pessoas, que não sabe quem é crente, e tem gente indo para a balada do mesmo jeito, e gente em relacionamentos homossexuais, e gente que vai para o culto, mas no domingo vai na missa. Esse pastor não era nem para dormir de noite, porque a mão dele está suja de sangue. Enquanto todo domingo ele prega uma mensagem positiva: Deus vai mudar a sua vida, Deus está contigo, sua vida vai mudar, Deus tem uma nova história. Enquanto ele está fazendo isso, as pessoas estão indo para o inferno. Eles tinham em alto valor a conversão. Para Paulo, a conversão, tem um pregador interessante, que ele não é puritano, né, viveu agora recentemente, ele disse: conversão é quando um cachorro, um Rottweiler persegue um camundongo, um labrador persegue um camundongo. Ele vai trucidar o camundongo. E ele diz: não tem como a pessoa dizer: não sei se eu sou convertido. Porque você não pode dizer: não sei se eu fui atropelado por um caminhão ontem. Você foi atropelado pelo caminhão, logicamente você vai saber, né?
porque aquilo ali quebra o seu osso, pode deixar que sequelas por resto da vida. Assim, a conversão, ela é a renovação do homem interior, é o novo nascimento. Como é que a pessoa pode dizer, não sei se nasci de novo? A dúvida sobre a conversão é pior que a convicção de que você não é convertido. Porque aquele que tem certeza que não é convertido, ele ainda pode buscar o arrependimento. Aquele que está no não sei, que está no marasmo, que está na frieza, que está na displicência, muito dificilmente ele vai se mover em busca daquilo. Paulo diz aqui sobre a sua própria conversão, que abandonou tudo. Tudo que é irmão, é o vício, é a droga, é o crime. Não, a religiosidade, os títulos, a sua genealogia, a história própria, a história do seu povo, o brilhantismo, seus talentos. A conversão é o desespero de si mesmo. Você só pode esperar em Deus quando você não espera mais em si mesmo. De mim não sai nada que preste. Eu não posso salvar a mim mesmo. Quando o ser humano desconfia de si, aí sim ele pode receber Cristo como seu salvador. É o abandono de si para apegar-se a Cristo. E aqui sobre a conversão nós vemos uma frase interessante. Nathaniel Vicente diz assim: na verdadeira conversão existe uma renovação do homem no seu todo. Todas as coisas se tornam novas, diz o apóstolo em 2 Coríntios 5,17. E para aqueles que são novas criaturas, as coisas antigas já passaram. O homem inteiro é santificado, embora não completamente santificado. Então todo crente tem que ser um crente completo. Uma coisa é ser completa, outra coisa é ser perfeito. Lembra lá de Gálatas? Mas o fruto. Aí você diz, não está faltando essa, para ser os frutos. Mas por que está o fruto? É porque quem tem uma coisa tem que ter outra. Todo aquele que é cristão tem que ter domínio próprio, tem que ter paciência, tem que ter benignidade, tem que ter amor. São evidências de conversão. Então, é a mudança no homem inteiro. Quando o crente se converte, eu costumo citar numa linguagem bem clara para que não reste dúvidas. Quando o crente se converte, os livros que ele lê tem que se converter, o guarda-roupa dele tem que se converter, a carteira dele tem que se converter, os lugares que ele frequenta, os amigos que ele tem, tudo tem que mudar. Foi um outro puritano que disse: eu não posso convidar Jesus para entrar no meu coração e trancar a porta do quarto. Não, Jesus, nesse quarto aqui só não pode entrar não. Ele muda tudo. Cada parte é mudada, ainda que a mudança não seja perfeita. O entendimento agora é iluminado. O homem sem Deus ele não entende. Paulo diz que o homem da carnal, o homem da carne, segue a carne, ele não entende as coisas do Espírito. A consciência agora se torna sensível. O ímpio peca, mas a consciência dele nem é aí, nem to you, como a gente diz. Agora nós sentimos pesado pelo nosso pecado. E exerce grande controle. O coração, por sua vez, escolhe a Deus e deseja seu favor e amizade. O motivo de nós andarmos em santidade não é medo de um castigo futuro. Meu Deus, se eu sair em pecado, eu subir na minha moto, o pneu vai furar. Não, se eu estiver em pecado, eu vou perder o emprego. Ou então, se o jeito acontece uma coisa ruim na vida dele, ele pergunta: meu Deus, será que eu pequei? Nada a ver, não. Nós não temos que entender o pecado, não é por causa das consequências naturais do pecado, ou temporais do pecado, nem medo do inferno, nem que o céu não existisse. Nós temos que temer o pecado, temer porque Deus é nosso amigo, por causa do amor que Deus tem por nós, por causa do nosso relacionamento com Deus. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Isso é o pecado, entristecer o Espírito Santo. O convertido os membros são apresentados como instrumento da justiça para a santidade. O convertido voluntário e resignadamente entrega todo o seu ser, tanto o espírito quanto o corpo, para o Senhor. O propósito da educação dos filhos era a conversão deles. O propósito do sermão era a conversão do povo. O pastor podia pregar sobre família, Efésios 6, o marido amando, Efésios 5, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. Ele podia pregar sobre a escada de Jacó. Ele podia pregar sobre o arco-íris verde no trono de Deus em Apocalipse 4. Ele poderia pregar sobre o umbigo que Adão não teve. Ele poderia pregar sobre qualquer texto da Bíblia. Mas em cada texto, em cada sermão, tinha que ter uma aplicação que provocasse a conversão dos pecadores. E os puritanos zelavam em publicar panfletos, ou folhetos, ou livretos,
dando argumentos, ensinando a igreja a argumentar. No evangelismo nós temos que argumentar. Não argumentar que estamos certos, mas fechando as brechas que o pecador pode usar para se esconder de Deus. Porque quando eu digo, você é um pecador, ele diz, eu não sou, porque eu nunca matei ninguém, você tem que responder a isso. Você precisa se converter. Eu não preciso me converter, porque eu sempre frequentei a igreja. Você precisa responder a isso. Então o pecador, o coração sem Cristo é especialista em inventar pretextos para desobedecer a Deus. E pretextos mais bonitos possíveis. Veja os pretextos que disseram para Jesus em Lucas. Se eu não posso não, porque eu tenho que primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai dele já estava morto. É que ele disse, Jesus, em outras palavras, né? Meu pai está doente, eu vou esperar ele ficar velhinho, ele morrer, depois é que eu posso deixar minha casa e ir acompanhar o Senhor. É uma desculpa bonita. Jesus lhe disse, quem não ama mais a mim do que o seu pai e sua mãe, não é digno de mim. É que é renúncia, é que é tudo. A conversão é a mudança integral do homem. A ênfase na educação familiar era o ensino da Bíblia. Percebia-se a conversão dos filhos em tenridade. Se você vê a maneira como crianças de 7 ou 8 anos tratavam o pecado e reconheciam Cristo e conheciam doutrinas elementares da palavra de Deus, você diz, não, irmão, está muito cedo. Qual o melhor dia de plantar uma árvore? É ontem. Porque se eu tivesse plantado ontem, ela já estava mais adiantada. Qual o melhor dia de educar meu filho na palavra? Era ontem, já passou, já está começando tarde. Irmão, ele não sabe nem falar ainda. Ensina ele a fechar o olho na hora da oração. Ele aprende a falar, agora ensina ele a falar o nome de Jesus. E assim vai. Até ele aprender grandes doutrinas. É um conhecimento progressivo sobre Deus. Era assim que eles iam a criação dos filhos, era assim que eles iam o ambiente da igreja local. E um dos objetivos, inclusive, da visita pastoral não era só visitar o membro doente. Era conhecer na família, conhecer o comportamento das pessoas, para saber quem era convertido e quem não era. Quarta e última verdade, no capítulo 4 agora, Paulo diz, no versículo 11 ao 19, Filipenses 4, do 11 ao 19. Ouçamos. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei como ter em abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em me tornar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me enviaste uma e outra vez a minha necessidade. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Mas tenho tudo e em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheio de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Sobre a conversão, vemos argumentos brilhantes, vemos a mente sendo usada e o coração sendo atraído e levado cativo a Cristo. Vemos livros extraordinários, a vida de Deus na alma do homem, tantos outros livros, impelindo o homem, a doutrina do arrependimento, tantos outros livros importantes. Agora veja, o brilhantismo deles também servia para a vida cotidiana dos crentes. Em seus documentos eles perguntam, quais são as obras de Deus? E a resposta é, existem as obras da criação e existem as obras da providência. Então Deus, pela sua palavra, criou tudo. Está lá em Gênesis 1, João 1. Mas Deus, pela sua palavra, sustenta tudo. Está lá em Hebreus 1. Então Deus não é só o Deus que cria, mas é o Deus que sustenta. Isso vale para as plantinhas, isso vale para os pássaros que cantam de manhã, isso vale para os animais da selva, mas isso vale para o crente. Deus não é apenas aquele que nos fez nascer de novo, como é aquele que sustenta a nossa fé. João Calvino dizia, eu não tenho fé só para um dia, porque aquele que me deu fé para hoje, ele vai me dar fé para todos os dias, porque o Senhor é meu pastor.
eu não serei abandonado por Ele. Então, às vezes tem alguém que vai dizer assim, sem entendimento, né? Nossa, se Jesus voltasse hoje, eu estava salvo. Mas daqui para amanhã eu não sei, né? Então quem te salvou hoje não pode salvar amanhã de novo, não? O mais difícil era quando você era ímpio. E agora que você já conhece o Senhor, Ele vai te abandonar? Claro que não. Paulo está narrando aqui a providência, a preciosa doutrina da providência de Deus. É interessante como, por exemplo, nas Institutas de João Calvino, ele fala mais sobre a providência do que sobre a predestinação. Ele fala mais sobre a oração do que sobre a predestinação. A doutrina da providência tem que encandecer, incendiar as nossas almas. Providência significa, aqui, não riqueza, porque ele fala da igreja da Macedônia, ou seja, a igreja de Filipos, que era uma igreja pobre, não só pobre é pobre, eles eram miseravelmente pobres. E ele diz, os irmãos da Macedônia, quando os de Jerusalém precisavam de oferta para socorrer eles nas suas necessidades, eles na sua muita pobreza, na sua necessidade, eles ajudaram os irmãos de lá. Eles me envergonharam, eles insistiram, não pastor, a gente quer ofertar, a gente quer ajudar a igreja de Jerusalém, na sua muita pobreza. Então, a doutrina da providência não é a teologia da prosperidade. A teologia da providência é a ideia de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, não a regalia. A gente ora pelo pão de cada dia, não pela manteiga de cada dia. Providência é o suprimento das necessidades. Quais são as necessidades? Paulo diz em Timóteo, tendo com o que comer, tendo com o que se vestir, com isso, contentários. Às vezes a amada irmã do guarda-roupa diz assim, eu estou tão sem roupa. Não, você sabe quantas roupas ele tinha na época? Uma pessoa que tinha 5 roupas naquela época devia ser rica. Porque eles usavam roupa para usar anos. A roupa abria um buraco, eles faziam remendo. Não tinha Renner, não tinha C&A, não tinha Riachuelo. Tudo isso é regalia. Deus se compromete a suprir todas as nossas necessidades. E é difícil crer nisso quando nós olhamos para a nossa despensa vazia, a nossa conta já no cheque especial, com os boletos para pagar. É difícil. E nós pensamos, não tem recurso. Mas Paulo não está dizendo que é conforme a nossa riqueza, mas é conforme as riquezas dele, conforme o poder que ele tem para suprir os seus servos, as suas necessidades. Outro esclarecimento necessário sobre a doutrina da providência é que ela não elimina os meios da providência. É verdade que nós oramos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas também é verdade que Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma coisa não elimina a outra. Agora é hipocrisia eu pedir a Deus o pão de cada dia se eu não dou o suor do meu rosto pelo pão. Por isso que Paulo disse em Tessalonicenses, aquele que não trabalhe, eu também não como. E é interessante, a teologia da prosperidade era a seguinte, Deus tem a obrigação de me abençoar. A teologia puritana, a teologia calvinista, a teologia reformada, era a teologia do trabalho. E é por isso que os nobres dos países católicos, Portugal, Espanha, Itália, eram muito ricos porque nasceram ricos. E eles esbanjavam perucas caras, roupas caras, perfumes caros, iguarias, especiarias, muito requinte. Os reformados se enriqueceram à medida que trabalhavam, emprestavam dinheiro, zelavam pelos seus bens. E eles não sobejavam. É o que nós vamos ver amanhã em Efésios capítulo 4. Então eles não esbanjavam recursos, mas trabalhavam muito. E o crente tem que fazer assim: trabalhe o máximo que puder, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, doe o máximo de dinheiro que você puder, guarde o máximo de dinheiro que você puder. A nossa lógica é ao contrário, né? Nem doar e nem poupar, é gastar. Então o indivíduo ganha R$1.200, tem um cartão com R$1.000 de limite, ele ganha R$2.200. Ele gasta tudo no mês. A mentalidade deles era o contrário. A doutrina da providência não elimina os meios. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo. Mas ele está dizendo assim, mas eu agradeço a Deus porque vocês mandaram oferta, porque eu estava passando necessidade na hora que vocês mandaram. Mas para ele não depende de Deus. Paulo está dizendo que eles estavam sendo usados por Deus e o fato deles ofertarem era um privilégio. Então o fato de nós termos uma oferta na igreja não é doação porque você dá doendo. Nada disso. Deus ama aquele que dá com alegria. É um privilégio
Se você não faz isso com privilégio, irmãos, você está só colocando dinheiro na caixinha, em alguma coisa, mas Deus não recebe essa oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus se agrada da alegria ofertada. Veja aqui sobre o contentamento e generosidade, duas manifestações do crente em relação à providência de Deus. Se contentar não é igual quando a criança quer ganhar um prêmio, né? Sonho do menino é ganhar um Next hoje em dia, ninguém nem brinca mais, né? O menino só quer saber de videogame. E vai ganhar um celular, o menino quer um iPhone. Aí assim vem um pai com um Nokiazinho da Cobrinha, né? Aquele tijolinho. Ela diz, ô pai, não gostei não, mas eu vou ficar contente, vou ficar contentado, ou prêmio de consolação. Contentamento não é prêmio de consolação. É dizer, oh Deus, não é do jeito que eu queria, mas tá bom, né? Vamos agradecer. Seja o que Deus quiser, vamos embora para frente. Isso não é contentamento. Contentamento é se alegrar naquilo que Deus tem me dado. É interessante como nossa sociedade consumista sempre está olhando para frente. Comprei uma motinha, mas essa não é boa não. Boa vai ser a que eu estou juntando dinheiro para comprar no que vem. Ah, essa roupa é legal, mas não é que eu queria outra melhor, outra mais cara. No que vem vai dar certo. Ah, comprei minha casa, não, mas não está bom, não quero dar meu carro, mas eu vou conquistar. Sempre querendo mais. O nome da sanguessura, duas sanguessuras lá de Provérbios. Dá e dá. Eu quero, me dá, me dá, me dá. O crente vai orar, parece que está fazendo compra na açaí, né? Deus, faz isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não, contentamento é estar satisfeito, alegre, exultante com aquilo que Deus tem dado. É ter paciência. Paulo diz, eu sou instruído, sei comer com a mãe, sei comer de garfo e faca, sei comer ovo, sei comer caviar, com a mesma gratidão. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me dá força para passar por necessidade. Deus me dá força para ganhar muito dinheiro e não colocar minha riqueza, meu coração nas minhas riquezas. A providência, disse Stephen Chandler, é evidente no cuidado que Deus tem com as suas criaturas. Ele não cuida apenas das criaturas maiores e mais novas, mas também das inferiores. Os puritanos criam em três formas, e nós também, da providência de Deus. Deus manifesta sua providência, em primeiro lugar, com as criaturas em geral. Deus, como disse Jesus, nem Salomão em todo o seu glória se vestiu como os matinhos que crescem que ninguém plantou. Não é? Deus alimenta. Nunca vi o sabiá reclamando de fome. Um dos salmos disse que Deus alimenta a todas as criaturas. Então Deus cuida do elefante, Deus cuida da onça. Tem até uma história aqui da onça. O missionário estava no meio da selva e enxerga uma onça, ele dobra o joelho e ora agradecendo e ora pedindo a Deus o livramento. Deus me livra, segura a boca da onça, amarra a boca da onça. Aí na história, lógico que isso não aconteceu, né? A onça dobra o joelho e agradece a Deus pelo alimento, né? E a oração da onça foi ouvida. Até a onça Deus proveu o alimento. Acho que essa história não aconteceu, né? Mas todas as criaturas receberam o alimento de Deus. E Deus provê para cada uma delas. Que valor tem a formiguinha que carrega um grão de açúcar que você deixou escapar na mesa do café? Saiba que se aquele café, aquele grãozinho de açúcar cair da mesa, Deus intencionalmente decretou a queda daquele grão de açúcar para dar de comer aquelas formiguinhas no chão. Deus cuida delas. Agora Deus não apenas cuida delas, Deus cuida de todas as criaturas. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O ímpio não dá dízimo, o ímpio não vem na igreja, o ímpio não é crente, o ímpio não lê a Bíblia, mas ele trabalha, o carro dele não capota, a família dele é provida com recursos, mas ele é ateu. Ele diz que Deus não existe, ele odeia Deus. Deus é provedor até do ateu. Nem que o ateu não agradeça. Por mais que o homem seja ingrato, a bondade de Deus é maior do que a ingratidão do homem. Então quem dá de comer o espírita, quem dá de comer o maculeiro, quem dá de comer o ateu, quem dá de comer o irmão é Deus. Deus é o provedor deles. Agora, se Deus já manifesta em geral o seu amor para com as criaturas e com os seres humanos, em especial, Deus é o provedor do seu povo. Deus é o provedor do seu povo. É verdade que Deus livrou o Egito com José, dos anos de seca, através dele, com a boa administração dos recursos. Mas veja a providência de Deus para com o seu povo quando ele sai do Egito. Deus manda nuvem, Deus manda as pragas, Deus manda coluna de fogo, Deus abre o mar, Deus faz chover carne. Eusébio de Cesareia disse que para alimentar aquele povo era necessário uma rota de 6 km de comprimento, aliás, 18 km de comprimento, 3
metros de largura e alguns metros de altura. Jesus multiplicou pães e peixes. Se naquele dia da multiplicação dos pães e dos peixes Jesus tivesse muito dinheiro e desse para os apóstolos comprarem pães na padaria, você acha que tinha padaria, tinha pão suficiente na cidade para dar de comer aquele tanto de gente? Não tinha. Mas Deus é provedor. Então Deus especialmente provê para o seu povo. E provedor não significa apenas comida na mesa. Deus provê o consolo. Deus provê a alegria. Deus provê contentamento. Deus provê união. Deus provê santidade. Deus provê uma nova mentalidade. Deus provê a purificação dos pensamentos, dos desejos, uma nova inclinação da mente. Deus provê tudo o que é necessário para que nós vivamos para a sua glória. É como o pai que tem um filho, e o filho diz: pai, eu não estou enxergando bem, e o pai não tem dinheiro, mas aquele menino precisa enxergar melhor, e o pai vai lá e paga um óculos para aquele menino ler e estudar melhor. Ele deu aquilo ali como um recurso para que ele estude melhor, para que ele faça aquilo que lhe agrada. Assim, Deus está totalmente disponível. Os celeiros de Deus estão totalmente escancarados. Deus é um Pai generoso que está disposto a prover tudo o que nós precisamos, conforme as riquezas da sua glória. A doutrina da providência fazia com que aquele povo chegasse na terra que não era deles, no meio de índios, no meio de gente canibal, e tivesse segurança e conforto em Deus, e hoje são a nação mais próspera do mundo. Deus animou o coração deles. Deus não deixou eles desfalecerem. Deus levou eles a esse estado. Eu queria concluir aqui dando a dica dos 100. O que é que você pode comprar para conhecer os puritanos com R$100? Se for no cartão, você parcela ainda. É mais barato que o lanche no mercado. Olha aí. Dia a dia com os puritanos ingleses, o devocional diário. Outra dica, esse é o essencial. Se você entendeu nada que eu disse hoje, você comprar esse livro, salvou o dia. O Peregrino, escrito por John Bunyan. Se você puder ler uma vez por ano esse livro, nunca mais ler nada dos puritanos, você já está garantido, já aprendeu muita coisa. Pecadores nas mãos de um Deus irado, escrito por Jonathan Edwards. Esse também é sensacional. Um guia seguro para o céu, escrito por Joseph Alleine. A vida de Deus na alma do homem, escrito por Henry Scougal. Foi esse livro aqui, A Vida de Deus na alma do homem, que levou à conversão os grandes heróis do movimento metodista 150 anos depois. John Whitfield, John Wesley, Charles Wesley. Eles eram religiosos, mas não tinham certeza da conversão até que leram esse livro, A Vida de Deus na alma do homem. Eu gostaria de concluir esse momento. Tenho 6 minutos aqui para dar 9 horas. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto que eu falei ficou embolado, ou alguém não entendeu, ou não ficou claro, ou poderia ser melhor explicado, uma dúvida geral sobre os puritanos. Não se pergunte. Alguém? E houve silêncio no céu durante meia hora. Né? Amém. Posso orar, Felipe? Quer vir orar? Como é? Posso orar? Vamos orar? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Deus que tem todas as riquezas armazenadas. Deus, te pedimos a maior de todas as riquezas para o nosso coração, a fé e a graça do Senhor. Que a fé, a primeira irmã, a irmã mais velha, traga consigo todas as graças necessárias para que vivamos para a tua glória. O amor, a generosidade, a paciência, a dedicação, o temor do Senhor, a sabedoria, novas inclinações, uma nova mentalidade. Te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor nos deu o teu Filho, o Senhor venha nos dar neste dia, nos próximos dias que estão por vir, a convicção de também nos entregarmos a Ti na vida e na morte, a vivermos uma vida que Te agrade e a estarmos dispostos a entregar nossa própria vida por amor do Senhor. E quando o dia da nossa morte chegar, não estejamos desesperados como alguém que está sendo sequestrado, mas que tenhamos a confiança de que estamos indo para os braços do nosso Pai. Te pedimos que em nossas famílias haja o temor do Senhor e que elas sejam uma pequena igreja, que os pais eduquem seus filhos na palavra de Deus, que as mães sejam tementes ao Senhor, sujeitos aos seus maridos, exemplos para as recém-casadas e para as jovens solteiras da igreja. Te pedimos que as crianças sejam educadas e dotadas pelo Teu Espírito Santo, não com inteligência natural, mas com o Teu Espírito, para que tenham um entendimento aberto e aquilo que elas têm ouvido domingo após domingo possa fazer sentido em suas almas, e que mesmo sendo tão pequenas recebam um Deus tão grande em seus corações.
Te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer tais verdades, que esse privilégio seja estendido a outros, tantos dos teus eleitos que têm perecido, vivendo mortos neste mundo, vivendo sem conhecer a Cristo, que nós sejamos os teus agentes para que as conversões deles sejam consumadas, que seja através de nós o chamado irresistível do Espírito Santo, que essas almas sejam tocadas pelo Senhor, e que assim como foi na história desses homens, o Senhor seja conosco, porque o Senhor não é apenas o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje e será o mesmo eternamente. Amém.